Olá, esse é o seminário apresentado para a matéria de bromatologia. O nosso grupo vai falar sobre suplementos alimentares. Ele é composto pela Amanda Garré, pelo Dimas Augusto, Ivo Zambão e Susan Chaves. Então, a gente começa falando um pouco sobre a definição de suplementos alimentares. Segundo a Anvisa, eles não são medicamentos, sendo assim, eles não servem para tratamento, prevenção ou cura de doenças. A finalidade é fornecer nutrientes, substâncias bioativas, enzimas ou probióticos em complemento à alimentação. Eles também são definidos como produtos para ingestão oral, apresentados em diversas formas farmacêuticas, com essa destinação de suplementar a alimentação de indivíduos saudáveis. Essa categoria foi criada em 2018 e foram incluídos produtos que estavam em outros grupos alimentares e foram definidas regras mais apropriadas para esse tipo de produto. Entre os produtos que foram incluídos nesse grupo, tem alimentos que antes eram chamados como alimentos para atletas, aí a gente tem aqueles suplementos whey e outros. Tem os alimentos para gestantes e também os suplementos vitamínicos e minerais também que foram colocados nessa categoria. Falar agora um pouquinho sobre a composição. Então, eles não são medicamentos, né? Não tem uma substância que seja em prol de uma cura, mas eles também têm recipientes que vai ajudar na absorção daquele suplemento. Então, tanto a princípio ativa, a parte ativa, que é a suplementação alimentar, as enzimas, todas as substâncias são regulamentadas pela Anvisa, ela faz testes de segurança e eficácia, e tanto quanto a parte dos recipientes, que eles muitas vezes vão só ajudar na absorção, vão dar uma cor, um sabor ou um aroma para aquele suplemento, mas sim, todos têm que ser regulamentados pela Anvisa. Em relação à lista de constituintes, relacionado aos constituintes que são autorizados, e cada constituinte tem uma especificação de referência, sua função, alegação autorizada, condição de uso, requisito complementar e rotulagem, e outras informações relevantes. Lembrando que essa lista está disponível no site da Anvisa. Falando um pouco agora dos efeitos, a principal finalidade dos suplementos é completar a dieta de nutrientes, substâncias bioativas, enzimas e probióticos. Os benefícios do seu uso estão relacionados às substâncias ou micro-organismos fornecidos. Em nenhuma hipótese, o suplemento tem que ser usado como prevenção, tratamento ou cura de doenças, porque ele é um complemento da alimentação, ele não é como se fosse alimentação para o atleta. E somente após a comprovação científica que ele pode ser autorizado para vendas. As indicações de uso. Então, houve um tempo que só atletas utilizavam suplementos. Hoje em dia, várias pessoas utilizam. Ele serve tanto para pessoas, por exemplo, que querem reforçar a sua alimentação, tem uma alimentação pobre em nutrientes. Muitas pessoas que são vegetarianas têm uma deficiência de vitamina B12, que ela está presente apenas na carne, então elas utilizam uma suplementação de vitamina B12. Algumas pessoas que precisam utilizar melatonina, hoje em dia ela já é considerada um suplemento alimentar, então as pessoas utilizam melatonina para ajudar no sono da pessoa. Muitas pessoas, principalmente os curitibanos, como a maioria de nós, precisa utilizar a vitamina D para suplementar, porque nós tomamos pouco sol durante os dias. Então, já houve um tempo que as pessoas tomavam suplemento alimentar apenas os atletas, mas hoje em dia várias pessoas já utilizam e ela sempre tem que ter um acompanhamento de um médico ou de um nutricionista, para que use o suplemento mais adequado e que não haja uma superdose de nenhum suplemento. Agora, falando sobre identificação e rotulagem,
a embalagem do produto tem que trazer a expressão suplemento alimentar. Eles tem que estar bem destacado e tem que estar em forma de negrito, junto com a sua forma farmacêutica também mostrando no produto. Aí algumas informações obrigatórias que devem ter na rotulagem são as recomendações de uso com produto, quantidade e frequência diária de consumo recomendadas para cada grupo populacional e faixa etária. Também tem que ter advertências gerais, restrições de uso, tabela nutricional, lista de ingredientes, declarações da presença de alérgeno, glúten e lactose. E para regulamentar tudo isso, existem alguns marcos sobre os suplementos, começando pela RDC 243, que criou essa categoria de suplementos alimentares e dispôs sobre todos os requisitos sanitários. A criação dessa categoria teve como objetivo contribuir para o acesso da população aos suplementos alimentares seguros e de qualidade, como a Amanda mencionou, que agora é geral. Antigamente era uma população mais restrita que usava. Teve também como intenção reduzir a assimetria de informações existentes nesse mercado, facilitar o controle sanitário e a gestão de risco desses produtos, eliminar obstáculos desnecessários à comercialização e inovação e simplificar o estoque regulatório vigente. Em seguida, né, a gente pode comentar sobre a RDC 242, também de 2018, que alterou a legislação de medicamentos específicos. Ela veio um pouquinho antes da lei da 243. A 241, que estabeleceu as normas para o uso de probióticos. A 240, ela tinha alterado a RDC 27, de 2010, e ela dispõe sobre categorias de alimentos e embalagens e registros sanitários. Também falando ali sobre a RDC 239, de 2018, ela dispõe sobre aditivos alimentares e coadjuvantes de tecnologia. Todas essas RDCs, elas foram uma sequência até chegar na 243, que criou a categoria de suplementos alimentares. E daí vem a instrução normativa de 28 de 2018, que ela vai estabelecer a lista de constituintes que o Dimas comentou, onde vai ter também limites de uso, alegações de uso, e também vai falar sobre a rotulagem. A RDC ela foi criada em 2018, porém vai ter um prazo de adequação de 5 anos. Ou seja, produtos que migraram de categoria, se encaixavam em outros lugares, elas vão ter até julho de 2023 para se encaixar nessas novas regras. Produtos que foram criados após 2018, para ter toda a liberdade para venda e uso, ela já tem que estar adequada conforme a legislação. No caso, por exemplo, a melatonina, que foi um dos produtos mais recentes a serem enquadrados como suplemento alimentar. Ele já teve que vir numa dose correta, ele já apresenta ali as informações, a rotulagem toda certinha. E as considerações finais. Os suplementos estão no mercado para complementar uma alimentação deficiente em vitaminas, minerais, ou para auxiliar o desempenho de pessoas que praticam atividade física. São regulamentados pela Anvisa e devem seguir as regras propostas para cada constituinte que compõe o suplemento. Essas foram as nossas referências, a maioria foi do próprio site da Anvisa. Inclusive, tem um material muito legal, que é um guia de perguntas e respostas sobre o grupo de suplementos alimentares. A gente também se baseou muito na própria resolução 243. E a lista de todos os constituintes dos suplementos alimentares, inclusive os recipientes, estão lá nesse site da Anvisa também. Tudo o que eles regulamentam. Muito obrigado pela atenção de todos. Obrigado. Obrigada. Obrigado.